Leremos a palavra de Deus do Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, os 12 primeiros versículos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, os 12 primeiros versículos. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos ter mais uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão Renan que faça essa oração. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por Tua palavra. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito haja em nossos corações para recebermos, Pai, a Tua mensagem e sermos edificados pelo Senhor. Abençoa o pastor à frente, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem nesta noite é uma jornada para a adoração. Tomando o exemplo do fato dos magos, que saíram do Oriente distante e deixaram bem claro o seu propósito, de que vieram a Jerusalém e pretendiam chegar até o menino, lá na Judeia, onde estivesse, para adorá-lo. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos empreenderam uma grande viagem para chegar até a presença do menino Jesus. Meus irmãos, nós temos no presente uma visão muito clara da graça de Deus. Nós não podemos pensar assim hipoteticamente. Muitos pensam que se o homem não houvesse pecado, ele seria confirmado em graça. Mas o fato de cairmos em pecado, nós podemos experimentar a graça de Deus, porque senão nós não saberíamos tanto sobre o amor de Deus, nem mesmo os anjos poderiam adorá-lo como Redentor. Mas a verdade é que desde a queda, Deus prometeu àquele casal, que estava agora aflito, perturbado, mas no meio de toda aquela angústia, do transtorno causado pelo pecado,
Deus chamou o casal e disse: mas eu tenho uma notícia para vocês, né? Que da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Essa é a grande notícia. E daí nós vemos a história da salvação. O homem se alegraria tão somente, quem sabe, na obra da criação, mas hoje nós alegramos não somente na obra da criação, mas na obra da redenção. E esse fato é um fato que tem que ser proclamado e chegou ao conhecimento dos lugares mais distantes e das diferentes camadas sociais, os diferentes segmentos da sociedade. O nascimento de Cristo tomou ciência dele. Os pastores tomaram ciência, foram avisados por anjos. Também os magos tiveram essa percepção através da estrela que os conduziu e posteriormente através da palavra de Deus foram informados com precisão a respeito do menino, do lugar onde ele estava. E assim nós vemos que não somente pessoas simples como os pastores, mas esses homens que eram sábios, nós não sabemos exatamente a identidade deles. Muitos dizem que são 3, até alguns dão os nomes a eles, né? Outros inferem pelo fato de serem 3 os presentes, que seriam 3, mas nós temos a impressão que não eram nem 3 e nem reis, mas eram sábios lá da corte da Pérsia, da Babilônia, onde Deus no passado não se deixou sem testemunha. Ali viveu e recebeu uma revelação da história do mundo, de toda o mundo, da história do desencadear do mundo. Ali viveu o servo de Deus, o profeta Daniel. Então, é um fato que é universal e por isso, na cristandade, para nós é uma das festas, a festa mais universal, é a comemoração do nascimento de Jesus, da encarnação de Jesus. E esse é o ponto alto, senão nós não entenderíamos nada e não teríamos realmente esperança, não teríamos esperança. Eu quero destacar o fato, vou falar sobre a adoração, que o caminho da adoração é um caminho muito longo, um percurso muito longo. Esses homens andaram praticamente 1.500 quilômetros por uma região muito montanhosa. Naturalmente não eram tão jovens e a expectativa deles não era ver um adulto, uma pessoa que pudesse impressioná-los, mas eles sabiam muito bem que iriam encontrar o recém-nascido Rei dos judeus, Jesus Cristo. A adoração, meus irmãos, começa já nos preparativos. Quando nós vamos à casa de Deus, claro que não adoramos a Deus somente quando estamos aqui, mas exige todo um preparo. Nós sabemos que no decorrer do tempo aconteceram alguns extremos na vida religiosa. Antes da Reforma, os serviços religiosos eram feitos em latim, o sacerdote ficava de costas para o povo. Com a Reforma, então, houve preponderância da pregação, do púlpito, muito mais, embora houvesse também pregadores no passado. E os cristãos não começaram também na Reforma, sempre houve cristãos. Não começou com... A igreja não começa com Lutero, com a Reforma. Sempre houve cristãos verdadeiros e autênticos. Mas o fato é que a adoração era desse fato. O povo era iletrado, a imprensa ainda não havia sido descoberta, inventada. E o púlpito então se tornou uma maneira de as pessoas ouvirem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir no seu próprio idioma, ouvir no vernáculo. Hoje, nós não temos visto muito mais o púlpito, nós temos visto mais um palco. Né? E as pessoas não têm vergonha de dizer que é um show. Na verdade, a grande atração, nós sempre dizemos, do cristianismo é a pessoa de Cristo. Então, a adoração, ela pode ser comunitária, mas ela envolve, muitas vezes, o aspecto individual, uma disciplina individual.
Primeiro, que ninguém adora sem ser chamado. É preciso ser chamado para adorar. Nós não fazemos um culto para os descrentes. O culto é primariamente para os crentes. É claro que há um aspecto evangelístico, mas a adoração realmente é para os crentes. E nós não podemos fazer uma adoração muito ao sabor do mundo, embora isso cause uma grande atração. Na verdade, nós temos um caso maravilhoso, um precedente de adoração no Antigo Testamento, que é de Abraão, o pai da fé. Ele foi chamado, e quem é chamado para adorar a Deus. É claro que nós recebemos bênçãos, mas nós não viemos primariamente para recebermos bênçãos, nós viemos para adorar a Deus. Isso é uma grande bênção. Adorar a Deus na beleza da sua santidade, o seu ser, a sua grande obra da criação, a sua obra da redenção, e naturalmente a obra da providência também, do que Ele tem nos mantido, mesmo em tempos tão difíceis, Ele tem mantido o seu povo. Abraão, na sua adoração, isso envolveu uma disciplina mental e emocional, porque era somente ele que ia adorar, e o menino perguntava: pai, nós temos o fogo, temos o cutelo, onde está o cordeiro para o holocausto? Ele não contou nem para a sua esposa o que iria fazer, mas o fato é que ele iria até o Monte Moriá, uma jornada para adorar a Deus. E a adoração sempre implica em nós darmos o melhor, o que há de melhor. E por isso nós devemos ter vergonha às vezes da qualidade do culto que prestamos, da sobra de tempo, do nosso estado físico, mental, da nossa falta de disposição. E Abraão, ele se envolveu numa disciplina. Primeiro levantou-se de madrugada, ele rachou lenha para levar, abordou os jumentos e foi, né? Isso toda uma disciplina de sofrimento, 3 dias, e naquela angústia, mas confiando em Deus, e ele no seu coração ele ofereceu o melhor. Ele estava pronto para sacrificar o seu próprio filho. É claro que Deus não permitiria que ninguém fizesse isso. Ele fez por nós, ele mandou o seu filho para morrer por nós, mas ele não permitiu que Abraão fizesse. E quando Abraão levantou o cutelo para matar o seu filho, Deus falou: Abraão, não faças isso, eu sei que você teme a Deus. Não é que Deus não soubesse, Deus sabe todas as coisas. Quem não sabia era Abraão, ele precisava saber até que ponto era a fidelidade dele, e como ele era ou não um verdadeiro adorador, um verdadeiro adorador. Meus irmãos, Deus procura verdadeiros adoradores. Deus é espírito e é verdade, e Ele procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Falsa adoração, às vezes revestida de um aspecto muito agradável. Eu vou porque eu me sinto bem, né? Como se sentia Abraão naquele caminho para chegar ao Monte Moriá, né? Então ali foi uma jornada para oferecer uma adoração a Deus. Nós temos uma pessoa também no Novo Testamento que está muito confusa. Ela empreendeu uma jornada até o poço de Jacó para retirar água, e ela estava confusa sobre vários aspectos, mas ela foi tocada por Deus. Nenhuma pessoa adora a Deus se não for tocada por Deus. Ele pode vir, ele pode gostar, ele pode ser até um líder do louvor, mas se ele não for uma pessoa regenerada, ele não está adorando a Deus, e talvez não vá permanecer por muito tempo. Ninguém adora a Deus se não for tocado. Aquela mulher foi tocada, e não somente tocada, mas ela teve que romper com o seu passado. Ela rompeu com o seu passado. O adorador também tem esse propósito de se adequar à vontade de Deus, de orar: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, se na terra, mas seja feita na minha vida, no meu viver.
Mas nós não vamos focar em vários casos típicos de oração, de adoração. Jesus ensinou aquela mulher que não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerezim, porque tem muitos protestantes também que gostam de fazer romaria. É claro que é interessante a pessoa fazer uma viagem a Jerusalém por fins históricos, mas Deus não está mais presente lá que presente aqui em qualquer lugar. Está tanto numa grande catedral como num templo, numa capela simples. Se fosse somente aquelas pessoas que pudessem adorar a Deus, as pessoas que têm condições financeiras, então os pobres estariam isolados. Deus é Espírito, Ele está em toda parte. E deve ser adorado conforme a sua natureza, não através de meios materiais. Adorá-lo espiritualmente e em verdade, e adorá-lo verdadeiramente. E a adoração começa, como dissemos, já na preparação. Aqueles homens, eu creio que eles não saíram, eles se prepararam para uma viagem. Já eram de uma certa idade, né? Uma viagem muito distante naqueles tempos, hoje não seria nada. Eu me lembro quando eu trabalhei no Paraguai, eram 1.200 quilômetros, eram 320 quilômetros de terra, né? Sendo que 120 quilômetros de terra era no Brasil. Nós íamos de Fusca, né? A gente já chegava lá bastante quebrado, né? Mas já era alguma coisa muito superior que esses homens, uma viagem demorada, sofrida, né? As intempéries, os acidentes geográficos. E eles foram com fé, guiados por aquela estrela, e chegaram à capital, né? Chegaram a Jerusalém. Imaginaram que um rei deveria nascer na cidade de Jerusalém, porque ali era o centro do poder da vida religiosa. Não sei como se sentiram, mas todos ignoravam, inclusive os religiosos. Ninguém sabia de nada. Quem sabia que o Cristo viria e aguardava e tinha esperança de vê-lo era um casal piedoso, Ana e Simeão, e poucas pessoas que formavam a relíquia, o remanescente do povo de Deus, não é? E eles chegaram então a Jerusalém e foram falar com Herodes, que era a autoridade. Herodes era um homem sagaz, político, não é? Político, um mau político, né? Porque a pessoa pode ser político, mas ele era um péssimo político. Conseguiu até o título de Herodes o Grande, não é? E quando os magos chegaram e deram notícia a ele, ele ficou apavorado. Falou: vai nascer um rei, ele vai interferir na minha vida. Ele vai interferir no meu reino. E então nós vemos aí dois propósitos: dos magos que vieram para adorar e desse homem que não queria que Jesus reinasse. Porque, em síntese, é isso, desde o Éden. Quando o homem pecou, ele estava dizendo para Deus: eu não quero ser submisso, eu quero viver da minha maneira como eu entendo. Naturalmente ele estava insuflado por Satanás e tinha plenas condições de vencer o mal, porque ele não conhecia até então o bem, ele tinha o livre-arbítrio na sua plenitude. Entretanto, Herodes disse a esses magos, olha, chamou secretamente, né? Não falou em público, para não mostrar que ele tinha ciúmes, chamou secretamente e falou: eu vou falar para vocês o seguinte, vocês vão lá e vocês vão indagar cuidadosamente, e estando certo, vocês me avisem para que eu também vá adorá-lo. Naturalmente ele poderia pôr alguém para seguir esses magos e descobrir o paradeiro do menino, mas ele não queria despertar nenhuma desconfiança, então ele agiu humanamente, e eu creio mesmo que Herodes era um instrumento de Satanás. Porque quem persegue a Cristo, quem persegue a igreja de Cristo, naturalmente é instrumento de Satanás. E ainda tem muitos desses, né? Saulo mesmo era um desses. Quando Saulo falou: por que tu me persegue? Eu falei: mas eu perseguir a Jesus? Então, naturalmente, perseguindo o povo de Deus, estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. E esses magos, então, eles vão para o propósito ainda, agora, não tanto guiado pelas estrelas, embora a estrela ainda os precedia, os levou até o lugar onde estava o menino. Ele já não estava mais na manjedoura, lá na casa, era um recém-nascido, mas não era um nenenzinho mais, já tinha crescido um pouco, né?
Tanto é que no calendário litúrgico da maioria eles comemoram o Dia de Reis, do Dia dos Reis, em janeiro. Né? Foi uma visita posterior, mas ainda encontraram o menino recém-nascido. E ali eles então se prepararam para essa viagem, uma viagem dura. Eu digo que o caminho da adoração não é um caminho de dançarinos, de alegrias e tudo. Existem momentos de júbilo, de euforia, mas existem momentos também de sacrifício para adorar. Nós temos que tomar cuidado com a massificação. Se não estiver cheia a igreja, então o culto não foi bom. A presença mais importante, meus irmãos, aqui, ou a grande presença, é a presença de Deus no nosso meio. Então, Abraão, quando ele vai sozinho, não falou nem para a esposa. Nós temos que tomar cuidado com a massificação, que é um fenômeno de histeria e que tem levado a muitos por um caminho largo, um caminho de perdição. Esses magos não reclamaram da viagem porque eles tinham um propósito de adorar o menino. Quantas vezes nós reclamamos? Porque está muito calor, eu não vou porque está muito calor, muito frio, não vou porque... por diversos motivos que todos nós conhecemos. Eu creio que essa pandemia revela muito a respeito de todos nós em diferentes áreas das nossas vidas. Como eu digo, há pessoas que estão profundamente sentidas, entristecidas, porque não podem congregar, e é conveniente que não se congregue por causa da idade, por causa dos riscos, embora a nossa igreja tome todo o cuidado. Mas eu creio que há pessoas que encontraram uma desculpa perfeita do ponto de vista humano que Satanás colocou na sua vida, porque essas pessoas às vezes estão indo a vários lugares, mas eles não podem se congregar e nem nós os forçamos, porque a adoração a Deus tem que ser uma coisa que venha do próprio Deus, uma predisposição nas nossas vidas. Por isso que eu digo que a adoração é para o crente e não é para o incrédulo. Devemos ter vergonha diante desses homens, pelo percurso que fizeram, para encontrar uma criança que talvez do ponto de vista humano não daria perspectivas nenhuma a eles, mas eles estavam ali e foram indagados, foram perguntados os escribas, os sacerdotes, e daí eles foram buscar nas escrituras, falaram, não, vai nascer em Belém. Por isso que diz que Belém, embora não fosse expressiva, né? Mas daí sairia o guia que iria apacentar Israel. Belém é um lugar maravilhoso nas Escrituras. A palavra Betlehem quer dizer casa do pão, porque Jesus é aquele maná que alimentava o pessoal no deserto. Ele disse para as pessoas que estavam seguindo a ele por causa de pão terreno, ele falou, vocês me seguem pelo pão que perece. Mas ele disse, eu sou o pão da vida, ele é o verdadeiro alimento. Lá em Belém havia uma cisterna perto da cidade, da qual Davi desejou beber muito daquela água. E muitos até com risco, alguns fiéis servidores dele, com risco de vida, risco de morte, foram até lá buscar água para Davi, que não teve nem coragem de tomar. Ele derramou e ofereceu aquele libação. Davi tinha seus erros, mas tinha um caráter muito interessante. E Jesus é a água da vida. É aquele que dessedenta as pessoas. E para irmos ao culto, para preparar, nós temos que nos preparar. O prelúdio não é antes do culto. O prelúdio faz parte do culto. Nós temos a entrada e depois tem o prelúdio. O prelúdio é para nós nos acalmar. Já devíamos vir mais calmos de fora. A gente vem eufórico, né? A eleição, é o futebol, é não sei o quê. A gente devia vir mais calmo, acalmar o nosso coração para adorar a Deus. Depois, quando toca o prelúdio, não é hora de ficar conversando. Aliás, no templo não é lugar para a gente estar tagarelando. Né? Nós temos o hall, nós temos lá fora. Nós devemos aproveitar esse tempo para oração, para oração de confissão, de adoração. E depois, sim, lá fora, não vou dizer que não podemos abraçar, porque não podemos abraçar mais, nós podemos nos confraternizar. Então, o prelúdio é um preparo. Porque tudo tem um preparo na vida. A noite não vem de repente tudo escuro, vai entardecer, né? O dia não amanhece rapidamente, ele vai clareando. E o culto também deve ser assim, a não ser para aqueles que o culto
é somente uma cantoria, danças e coisas e às vezes dê uma palavrinha ou conta um testemunho da experiência pessoal. Nós não falamos da nossa experiência pessoal, nós temos que falar da experiência de Cristo. Eu sou pastor aqui há 25 anos, se eu for contar da minha, eu tenho muitas coisas que gostaria de contar, talvez numa reunião mais social, mas o púlpito não é para ficar falando da minha vida, ou da vida de quem quer que seja, ou é para falar de Jesus. Porque só Ele veio a esse mundo para morrer por nós, sofrer, ressuscitou por nós. De quem mais nós vamos falar no culto? Quem mais nós vamos engrandecer? Quem mais nós vamos louvar? Quem vai aparecer no culto? Jesus foi humilhado. Somente Ele que vai ter preponderância. E nós vemos então esse agora que eles chegam e entram onde estava o menino Jesus. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se a adorar e abrindo os tesouros, entregaram-lhe as ofertas, ouro, incenso e mirra. Então o que aconteceu aqui? Eles se prostraram. Eles eram homens importantes, eram homens bem aquinhoados. Há duas coisas que acabam com a nossa adoração: o orgulho. Há pessoas que têm orgulho. Eu creio que um dos piores orgulhos é o orgulho intelectual. Orgulho e também indiferença. Aquelas pessoas de Jerusalém estavam completamente indiferentes. Levaram um susto quando falaram que ia nascer o rei. Nasceu o rei. E já tinha nascido há algum tempo. Na verdade, nós temos que lutar contra o orgulho, contra a indiferença, e corremos o risco se não nos prepararmos adequadamente. A preparação tradicional de muitas famílias é aquela: montar a árvore de Natal. Eu não sou contra a árvore de Natal. É comida, presentes. Eu creio que esse ano, não sei como será aqui em São Carlos, nós vamos orar muito pelos nossos comerciantes. Tiveram um abalo. Eles pretendiam vender bastante no dia em que é um dia especial de vendas aí, leva um nome até estranho. Agora na época do Natal, e não é a primeira vez que isso acontece, aliado ao fenômeno também dessa pandemia. São tempos difíceis, meus irmãos, na vida econômica, na vida espiritual. Não sei quantas pessoas realmente estarão dispostas a voltar com ânimo para servir ao Senhor, para trabalhar, para louvar a Deus. Mas eu incentivo os irmãos para que permaneça, que isso realmente é o que é importante, porque é uma tolice muito grande a pessoa viver sem Cristo. Não se pode viver sem Cristo e muito menos morrer sem Cristo. E ele veio, e mesmo sendo uma criança, aqueles homens não tiveram dúvida, eles se prostraram e adoraram o menino. O povo judeu não se prostrava diante de criatura. Aliás, nós não devemos prostrar-nos diante de criatura, nós nos prostramos somente diante do Criador, nem de anjos e nenhuma criatura. Nós dobramos os nossos joelhos somente a Deus. Aí nós já vemos Jesus sendo adorado. E a carta aos Hebreus diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez: eu lhe serei pai, e tu serás filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Um dia, toda a humanidade deverá dobrar seu joelho. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Cristãos autênticos dobram seus joelhos diante de Jesus, espontaneamente, com reverência, como fizeram aqueles magos. Os ímpios terão que dobrar forçosamente. Embora o ímpio se julgue muita coisa, prepotente, o ímpio não é nada. A Bíblia diz que ele é como a palha que o vento dispersa. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, que não se abala, que permanece firme para sempre.
Então, nós temos que lutar contra o orgulho, contra a indiferença em matéria de adoração. E saber que essa jornada é uma jornada que exige sacrifício. Ah, mas eu estava tão cansado. Imagina esses homens, 1.500 quilômetros, já não eram crianças, né? Com todas as dificuldades. Nós não temos condições de estarmos reclamando disso, daquilo. Por quaisquer motivos, hoje as pessoas já não querem mais congregar, já estão cheias de desculpas. Meus irmãos, é uma vergonha. Às vezes temos que aprender com outros, para nossa vergonha, outros cristãos e outras denominações, às vezes, que nunca falta, e às vezes quando falta, fala, qual foi a palavra? O que foi pregado lá no dia? Tem um interesse pela palavra de Deus. Nós precisamos cuidar muito, né, como presbiteriano, ao invés de estarmos criticando os demais, cuidar da nossa vida espiritual. Eles não reclamaram. E numa obediência, ele disse que eles se alegraram. Às vezes as pessoas importantes são muito comedidas, né? Às vezes não, mas eles ficaram exultantes, porque a estrela parou bem em cima ali. Foram guiados pela palavra de Deus, que levou exatamente. Hoje é a palavra de Deus que nos guia. E eles se exultaram muito, né? Mas até então eles não tinham feito adoração efetiva. Quando se deu adoração foi quando eles, prostrados, abriram seus tesouros. E o tesouro não foi o seguinte, falaram, nós vamos dar ali um dinheirinho para uma importância, e consideração, né, para fazer tem muito favor, dar só um mimo, né, para uma lembrancinha, uma esmola. Não, aqueles homens eram ricos. Eles abriram os seus tesouros e eles deram 3 presentes. Por isso que muitas pessoas chegam a pensar que eram 3, né? Uns falam que tem até o nome, Gaspar, Belchior, né? Mas na verdade há pessoas que dizem que eram até 12, que era uma comitiva, né? Então eles deram dos seus presentes. Porque na verdade, quando vamos adorar a Deus, existe isso. Existem pessoas que vão para adorar a Deus. Quem vai para adorar a Deus não está preocupado com a roupa do outro, com o problema do outro, ele vai para adorar a Deus. Ele é sociável, ele é educado e tal, mas a finalidade é isso. O que estraga muitas igrejas é pessoas que não são crentes às vezes, ou então não têm uma boa formação, que estão preocupados com quem não deveria preocupado. Aliás, hoje todo mundo vive preocupado com todo mundo, somente no Facebook, nas mídias sociais, né? O que está acontecendo, o que falou, não sei o quê, cria até atritos. Quando na adoração nós vamos para adorar a Deus, adorar a Jesus. Jesus tem que ser adorado porque Ele é Deus, né? Aliás, o Deus que nós conhecemos é o Deus revelado em Cristo. Nunca ninguém viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Daí a curiosidade de um dos servos de Cristo, dizendo assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Eu falo, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Do modo como honra o Filho, honra o Pai. Então nós adoramos o Deus Trino. Adoramos o Deus Trino. E esse é o nosso propósito. Então uns vão para adorá-lo. E outros vão por outros pretextos. Né? Vão por outros pretextos. Às vezes vai por causa de uma namorada, um namorado, tudo bem, né? Mas quando vem, às vezes quer fazer profissão de fé, eu falo, é melhor esperar um pouco, né? Porque depois não dá certo o namoro, acaba os dois saindo da igreja, né? Ou por outros motivos. Alguns vão por outros interesses. Quantas pessoas usufruíram do ambiente, né? De vantagens que esse meio oferece em todos os sentidos. E ainda saíram críticos, né? Então, uns vão para adorar, são verdadeiros adoradores, outros vão por outros motivos, como Herodes. Herodes foi, esse menino nós temos que eliminá-lo. Tanto é que as crianças foram mortas de 2 anos para baixo, porque quem não é de Deus não quer que Jesus reine sobre a sua vida. Ele não quer. O que manda na sua vida é o seu eu, e quem manda na sua vida é Satanás, quem manda na sua vida é esse mundo, ele quer agradar o mundo. Daí a dificuldade dos nossos jovens, porque eles sentem muito, porque eles são diferentes às vezes do mundo, e eles têm aquela tentação de
ser exatamente como as pessoas do mundo são. Mas a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vou concluir, meus irmãos, pensando nessas oferendas que foram feitas, porque, na verdade, o ouro é um presente para o rei. Jesus é o rei. Ele foi zombado. Puseram uma coroa de espinho na sua cabeça, mas na cruz estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus, as iniciais, escritos lá em grego, hebraico e latim, porque era para ser universal esse conhecimento. Ele nunca negou que fosse o rei, mas ele reinou não num trono no início, ele reinou numa cruz. E não reinou pela força, ele reinou nos nossos corações. Não adianta a gente ficar dando carão nas pessoas, obrigando a isso. Se não for convertido, se não for realmente, não vai ser um bom adorador. Vai ser um consumidor da fé. Às vezes até um crítico da igreja, porque não é um adorador. Ele veio para ser rei, mas agora ele virá. Ele reina nos nossos corações, mas o seu reinado agora vai estender. E o ímpio vai ser banido da sua presença. Então foi dado a ele ouro, profeticamente, por quê? Porque ouro é presente para o rei. Foi dado a ele também incenso, porque o incenso apontava para Jesus como um sacerdote, aquele incenso que subia como um aroma. Jesus é o nosso sacerdote, nós não precisamos mais de sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote, ele é o pontífice, ele que faz a ponte entre Deus e nós. Hoje nós não temos sacerdote, nós temos ministros da palavra. Jesus é o nosso sacerdote, ele é o nosso profeta, ele é o nosso rei. Ele reina como sacerdote, ele é na verdade aquele que oferece a si mesmo, e ele é na verdade aquele que oferece sacrifício, e ele é o próprio sacrifício, que se ofereceu uma vez por todas, uma única vez. Então foi dado incenso a ele para mostrar o seu ofício sacerdotal, e foi dado mirra. Mirra era aquele preparado para o corpo do morto, a pessoa que ia morrer, era um presente para alguém que ia morrer, porque Jesus veio a esse mundo para morrer, veio para morrer por você, para morrer por mim. E então esses três presentes, tudo isso deveria pensar nessa época do ano. Nós não pensamos no nascimento de Cristo só nessa época do ano, mas aproveitamos essa época do ano. As pessoas estão mais sensíveis, mas às vezes só no plano horizontal, jamais às vezes no plano vertical, para falar que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Ele foi blasfemo, perseguidor, um homem cheio de ódio, mas Deus o colocou por terra. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte, que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Paulo diz assim, lembrai-vos do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Então, ele é dono de todas as coisas. Mas ele viveu uma vida muito simples, uma vida humilde, para que nós fôssemos ricos. Nós somos ricos, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E nesse Natal, mais que nunca, as pessoas vão encher a sua cara de cerveja, vão entrar no vício, vão ficar tão despreocupados, e vão abraçar, e vão fazer tantas coisas, mas pessoas que não encontraram a riqueza verdadeira, a satisfação plena em Cristo. Ele foi pobre para que fôssemos ricos. Ele morreu para que nós nascêssemos de novo. Aquele que tem Cristo é uma nova criatura. Quando a pessoa se converte, ele é uma pessoa diferente. Talvez seja por isso que muitas pessoas não têm havido autênticas conversões, tem havido às vezes um inchaço, porque é uma atração muito grande ao estilo mundano, mas conversão genuína está faltando, e nós devemos fazer uma autocrítica, porque nós temos que pregar o Evangelho como ele é, e ele é uma espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ele é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê. E nós temos que pregar esse evangelho. Ele se fez servo para que nós fôssemos herdeiros. Nós temos uma herança. Às vezes aqui no mundo a pessoa tem uma pequena herança, ou às vezes não tem nenhuma herança, né? Tem pessoas que recebem herança e isso às vezes acaba sendo um fator negativo, a pessoa acaba se perdendo ainda, não sabendo administrar, porque é alguma coisa que ele não atribui o valor devido. Mas seja qual for a nossa situação, não é uma herança material, onde os ladrões roubam, minam, escavam e roubam, onde a ferrugem corrói. Nós temos uma herança nos céus, todo crente. Uma herança maravilhosa que Deus tem reservado, vale a pena a pessoa ser crente em Jesus Cristo. Nós somos presbiterianos, mas não pregamos a igreja presbiteriana. Eu vivi toda a minha vida em igreja presbiteriana, é uma igreja que, se bem vivido, ela exalta realmente a Cristo, mas não vai ser perguntado a ninguém se ele é presbiteriano, mas se ele é crente em Jesus Cristo, se ele realmente é uma nova criatura. Ele não teve um lar, né, fixo, ele deixou a sua casa onde trabalhava paterna e saiu pregando e vivendo como fosse possível. Ele disse: as raposas, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós gostamos da nossa casinha, né, onde colocamos nossa cabeça no travesseiro. Ele vivia assim, porque ele tinha que cumprir num período muito curto de tempo todo o seu trabalho, o seu ministério. Ele não teve um lugar, mas ele disse: eu vou preparar-vos lugar, uma mansão, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele foi feito pecado para que nós fôssemos justos. Ele morreu para que nós tivéssemos vida eterna, tivéssemos vida e vida em abundância. Meus irmãos, quanta coisa nós poderíamos falar desse início, né, dessa mensagem desses reis magos, que é um texto muito propício, assim como outros, né, pertinentes a essa época, para que nós não venhamos a nos perder no brilho das comemorações, dos excessos da comida, da bebida, do vestuário. E tem gente que não somente nessa época, mas cuja vida se resume nisso. E a Bíblia diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é alegria, é paz, é justiça no Espírito Santo. Então que Deus coloque isso no nosso coração, e nós não vamos poder dar a Cristo, e nem Ele precisa disso. Ele é dono dos céus, não vamos poder dar a Ele um presente caríssimo, né? Nós vamos dar a Ele o quê? O nosso coração. Mas eu tenho vergonha de dizer: Senhor, toma o meu coração. Tenho vergonha de dizer porque, como que eu vou dar um coração como o meu coração para Deus? Eu acho que não devo orar desse jeito mais. Eu penso que nós deveríamos orar assim: Senhor, transforma o meu coração. Porque como nós vamos dar um coração, às vezes sujo, para Deus? Falar: Senhor, estou entregando meu coração. Eu penso que nós devíamos dizer assim: Senhor, transforma o meu coração e toma para Ti. Mas não achar que o nosso coração é um coração bondoso, e porque, meus irmãos, bom na verdade só há um, que é Deus, né? Só um que é Deus. Então, prostrando-se, adoraram, abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra, e advertidos, e por divina advertência, prevenidos em sonho. Naquele tempo ainda não tínhamos a palavra dessa forma como a temos hoje, né? Deus manifestou muitas vezes, de muitas maneiras. Então tinha sonhos, tinha visões, tinha a estrela. Hoje nós temos a palavra para nos guiar. E temos as percepções do Espírito. Mas é só... Não, o Espírito age em nós, nós podemos ter essa percepção desde que de acordo com a palavra de Deus. Desde que de acordo com a palavra de Deus. Quantas vezes o Espírito nos move para que não vamos naquela direção? E nós acabamos entristecendo o Espírito de Deus, né? Então, nós viemos adorá-lo. Herodes não. Ele queria apenas matar a Jesus. Nós não temos outro propósito a não ser adorar a Jesus, não só nessa época, mas todos os dias da nossa vida. Que Deus os abençoe.